Vamos lá, gente. Vamos começar. Camarada Kamala. Essa imagem aí, né? Nesse primeiro ponto, eu queria falar com vocês da camarada Kamala, né? Que, segundo Donald Trump, vai implantar o comunismo nos Estados Unidos. Essa imagem, inclusive, que está na tela aí com vocês, é uma imagem que o Trump compartilhou nas redes dele, né? A imagem da camarada Kamala lá, provavelmente aí a menção à convenção do Partido Democrata, né? E é um papo meio batido esse, né? Nessa semana está rolando, igual eu já falei, a convenção do Partido Democrata e vai ser sacramentada a indicação da Kamala Harris como candidata. E por conta disso, e por conta dela já ter começado a delinear alguns pontos do plano de governo, já começou esse pânico anticomunista em relação ao nome dela. Teve um vídeo recente do Trump, que eu até pensei em colocar aqui, mas eu acabei não colocando para evitar a questão de direitos autorais e tal, que é da Fox News, que ele basicamente fala que se a Kamala ganhar vai ter um programa comunista e que todo mundo vai ter fraude ali e que vai todo mundo se submeter a um programa comunista e que todo mundo vai ter saúde pública. Ele realmente falou isso. Ele falou que ter saúde pública é coisa de comunista, segundo, né, o manual político do Trump. E olha que a Kamala nunca defendeu a implantação de um sistema de saúde pública, igual o Bernie Sanders fazia. O meio trumpista já está divulgando essa questão da Kamala aí comunista aos montes, né? E como a gente pode ver aqui, eu vou até mostrar para vocês, né? O Elon Musk, né, compartilhou esse meme basicamente falando que a defesa por mais igualdade é comunismo, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, né? Pô, isso é fantástico, cara. Olha esse print também da Fox News, chamando de camarada Kamala, né? Ressaltando o ataque aí do Trump a um dos planos dela e tudo mais. E o que está acontecendo, né? A Kamala Harris apertou um botão, rasgou a fantasia e está defendendo o controle da produção pelos trabalhadores, o fim do capitalismo e tudo mais. Longe disso. O que está acontecendo, obviamente, é o pânico, é o terror em cima das propostas lançadas pela Kamala nessas últimas semanas e que estão dando um tom aí sobre o que pode ser um eventual governo. A revista Time, né, isso aqui é uma manchete que eu tirei da revista Time, ela chamou um plano de ambicioso e a CNN, ela foi além e falou que o plano tende ao populismo por conta de uma proposta ali específica de isentar a classe média e a classe baixa de imposto e também uma outra proposta que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês, né? E aqui eu estou trazendo, tá na revista Time esse próximo aqui, né? Que é um trecho do discurso que a Kamala Harris fez nessa última semana, quando ela lançou ali, quando ela estava lançando alguns pontos do plano de governo e tal. E se você olhar a partir da terceira linha, ela tá falando o seguinte, é a fala dela, né? Ela tá falando, tá fazendo uma oposição ao Trump e ela diz basicamente o seguinte, abre aspas, né? Se você quer saber quem realmente se importa com quem, observe por quem a pessoa está lutando. O Trump luta pelos bilionários e pelas corporações e eu vou lutar para dar dinheiro de volta na mão dos trabalhadores e classe média. O que ela está antagonizando com o Trump nesses termos, né, é o seguinte, o Trump é o cara dos bilionários, dos ricos, e eu sou do interesse dos trabalhadores e da classe média. Ela está polarizando com o Trump nesse sentido. Mas o que ela apresentou de programa de governo até agora? Basicamente, um programa que gira em torno do eixo de garantir incentivo financeiro para os pobres e para a classe média, né? Incentivo para a compra de casa, para a compra da primeira casa com desconto, com incentivo do governo, incentivo à construção de moradia popular, um aumento no benefício que eles dão para famílias com crianças de até 1 ano, que ela quer dobrar, ela quer mandar para 6 mil por ano, né? Garantir esse plano. E a proposta que realmente levantou um pouco mais o debate foi a de usar o governo federal para coibir aumento abusivo no preço de alimentos. Ela não deu detalhe, mas essa questão aqui que levantou uma choradeira bem desenfreada, com direito à CNN americana, que é democrata, comparando esse plano com a União Soviética. Ela não deu nenhum detalhe, mas aí já compararam com Venezuela, com União Soviética, tem gente falando em controle de preço, e vocês veem também que não é só o trumpismo alucinado que faz algumas comparações esdrúxulas, né? E qual que é a linha dessas ideias até agora? E aí eu vou focar nessa questão de que eles estão falando de controle de preço, né? Na real, o que acontece lá é o seguinte, existe uma concentração muito grande nesse mercado de alimentos e parece que o governo vai entrar para ou quebrar esses monopólios que tem lá e que forçam a inflação para cima, ou investir para diversificar essa produção de alimento para poder valorizar o pequeno e médio ali para poder entrar na concorrência. Eles sabem que isso é um problema e eles estão tentando enfrentar esse tipo de questão. Então, assim, né, eu não me lembro da União Soviética fazer isso, né?
E assim, qual que é a linha das outras ideias que ela apresentou? Basicamente, é uma continuidade em relação ao Biden no sentido de usar a máquina do Estado para reativar a economia, gerar emprego, ampliar um pouco ali os programas sociais focalizados que ele tem ali nos Estados Unidos, né? É um programa tipicamente social liberal, como é a tradição dos Estados Unidos e muito longe até de uma social-democracia tradicional. A única questão aqui é que o governo já entendeu que não dá para sustentar essa retórica fajuta de que a bomba fiscal vai explodir, que a dívida é insustentável, que é pregada pelos defensores da austeridade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, inclusive. Não dá para sustentar pelo fato de que está cada vez mais escancarado que isso é uma retórica para desequilibrar o jogo em favor dos mais ricos, que contra os mais pobres, né, que perdem pagando mais imposto sobre o consumo e sem serviço público decente. E agora, com a informação, com essa era de muita informação, as pessoas percebem que é só você ir no site do Banco Central ou em algum agregador de dado macroeconômico que você percebe que essa turma que prega aí pela austeridade nunca praticou austeridade de fato. Então fica aquele conflito que eu já comentei aqui com vocês quando eu falei da dívida dos Estados Unidos. Como que pode você falar que tem que cortar gasto do pobre enquanto você está alimentando uma máquina de guerra do exército dessa forma? Ou mandando ajuda, atrás de ajuda ali, bilhões e bilhões para a Ucrânia sustentar a guerra contra a Rússia, uma grana que sustenta a máquina de guerra dos Estados Unidos, né? Então fica essa questão muito escancarada. E o que a Kamala Harris está fazendo aqui, basicamente, ela está operando dentro dos limites do social-liberalismo do Partido Democrata e dentro dos limites que a sua coalizão, os seus financiadores e a elite dos Estados Unidos toleram. E ela faz isso sem necessariamente enfrentar nenhum grande interesse. Por exemplo, você não tem ali nenhuma proposta sequer para implantar um estado de bem-estar social nos moldes europeus. Vocês acham que um país rico como os Estados Unidos teria dificuldade em estabelecer um estado de bem-estar social ao estilo da Noruega, da Suécia, da Finlândia? Você não tem sequer uma proposta para instalar um sistema público de saúde que iria aliviar ali uma grana e criar todo um estímulo para a economia para milhões de trabalhadores, milhões de pessoas pobres. E sabe por que isso não acontece? Porque não existe enfrentamento de interesse. A política e as diferenças ali entre as candidaturas nos Estados Unidos, elas operam nesse intervalo em que as elites permitem a transformação ou não. Então não me parece que a Kamala Harris vai enfrentar grandes interesses. E é justamente isso que ainda faz uma vitória do Trump ser possível. Ele também não enfrenta esses interesses, mas ele cria essa ilusão a partir da retórica antissistema que ele tem, né? E eu tenho certeza que a Kamala Harris atropelaria o Trump se ela abraçasse pelo menos algum desses elementos de uma construção social-democrática básica, né? E aqui entra um exemplo dessa limitação, de como que a política vai operando nessa dinâmica estreita que tende à direita, até mesmo no que a gente acha que é uma grande transformação. Aí na tela com vocês, né, é o gráfico da alíquota do imposto corporativo, que é o equivalente ao imposto sobre lucros e dividendos, que o Brasil não cobra, o Brasil e a Estônia. E repara que nos anos 50, esse imposto aí era de mais de 50% e cai ali na era Reagan, né, para casa dos 30 e poucos, e depois o Trump corta ele para 21%. A Kamala Harris está propondo aumentar esse imposto para 28%. Mas repara que, mesmo na comparação com o período anterior ao do Trump, é uma redução. Então, esse imposto que pega ali uma camada mais rica da população, ele não vai atingir nem o patamar que era antes do Trump se a Kamala aumentar ele. Então, vocês percebem como que isso ilustra o que eu falei antes, que dessa janela estreita de transformação? Eu vou fazer mais essa discussão aqui, tem uma discussão da ciência política muito interessante que eu queria tratar com vocês, que é muito interessante nesse ponto, que lá nos Estados Unidos é um bom exemplo, mas que dá para comparar com o Brasil também. Então, assim, por que o Trump e a mídia estão fazendo todo esse terrorismo sobre comunismo, né? Basicamente é pânico bobo, mas é também para manter sempre uma pressão, para ela ter ali uma pressão sempre pela direita. É uma forma de deslocar a janela de Overton para a direita, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a janela de Overton é aquela janela que eu já comentei aqui no canal, que ela permite com que certas ideias sejam tidas como aceitáveis ou não numa determinada época. E aí, por isso que existe essa questão de sempre pressionar e tal. Então, assim, e como que está a situação lá, né? E aí, atualizando a questão. Eu peguei a média das últimas pesquisas, e aí a Kamala está liderando no voto geral, ela está largando essa liderança, e agora eu peguei também nos estados-chave, né, que é os estados pêndulo, e aí, na última vez que eu tinha discutido isso com vocês, ela estava liderando só em Michigan, que é esse segundo azulzinho aqui, né? E repara como que a diferença dela está pequena no total. Aqui está 47,5 para o Trump, 47,3 para a Kamala nos estados-chave. E ela já virou em Wisconsin, então ela já está liderando em 2 estados.
E no Arizona e na Pensilvânia, o Trump está com 0,2 só de vantagem na média das pesquisas e está diminuindo. Então, ela tende, né, ela pode ultrapassar o Trump nessas pesquisas. E aí, o cenário em termos de delegado hoje está esse, a chapa do Trump com 219, a da Kamala com 208 e 111 ali para disputa. E aí, o que acontece? Eu fiz uma simulação, tá aqui nessa imagem, com as médias de hoje, mas com a Kamala Harris virando no Arizona e na Pensilvânia. E aí ela fica com 281 delegados e ela ganha a eleição. Então, basicamente, agora ela precisa alargar a vantagem onde ela tem, e nesses estados-chave ela precisa ganhar na Pensilvânia e no Arizona. Mesmo se ela não ganhar em todos, ela ainda ganha a eleição. Então, a situação está começando a indicar que ela pode ganhar, e isso explica um pouco mais esses ataques aí ferozes do Trump, falando de comunismo e tudo mais. Então, assim, vai dar certo? Eu não faço a menor ideia. Ela vai ganhar? É difícil, tem muita coisa para rolar ainda. Mas eu acho que o Trump ele está começando com esses ataques aí meio esquisitos. Ele pode talvez trocar os pés pelas mãos aí e acabar sendo derrotado, né?